Aurora. Esse nome ecoava na minha mente enquanto eu estava parado no meio do meu novo apartamento vazio, sem nenhum móvel, apenas com paredes brancas e o chão frio de madeira. Eu consegui. Depois de 10 anos trabalhando duro, do amanhecer até o anoitecer, finalmente conquistei um lugar para chamar de meu. Um apartamento espaçoso de 2 quartos, a menos de 15 minutos de carro do meu trabalho. Tenho 32 anos, sou solteiro e orgulhoso. Orgulhoso porque comprei este lugar com o meu próprio dinheiro, suado, conquistado centavo por centavo. Tudo começou no dia em que entrei no meu primeiro escritório de contabilidade. O salário mal dava para pagar as contas, mas fui paciente. Economizei tudo o que podia. Enquanto meus amigos viajavam para todos os cantos do mundo, das praias das Bahamas aos picos nevados do Colorado, e postavam fotos nas redes sociais, eu ficava em casa, comendo miojo, com um laptop no colo e uma pilha de boletos ao lado. Ninguém entendia por que eu levava uma vida tão regrada. Aurora, você precisa mesmo economizar tanto assim? Perguntava Lauren, minha melhor amiga, quando recusei o convite dela para um show que ela havia planejado há meses. Um dia eu vou ter um cantinho só meu, respondi. Lauren suspirou enquanto eu empacotava meus pertences no meu antigo quarto alugado e já bem gasto caixas de papelão cheias de livros e lembranças que acumulei ao longo dos anos. O empurrão final veio da minha avó. Ela faleceu há 3 meses. Deixou-me uma quantia que não era grande, mas foi o suficiente para realizar meu sonho. Ela não deixou nada para os meus pais? Perguntei, confuso, ao advogado. Ela disse que você precisaria mais do que eles, respondeu ele, com um olhar firme. Você é o único na família que realmente sabe transformar sonhos em realidade. E ela estava certa. Com essa herança e quase uma década de economias, comprei este apartamento. Um imóvel de $250 mil, espaçoso, com uma varanda que dá para um pequeno parque. Não era luxuoso, mas era o suficiente para eu sentir que estava, enfim, vivendo a vida que sempre imaginei. No dia em que recebi as chaves, fiquei parado na sala vazia, observando ao redor. As paredes amarelo claras do antigo morador estavam descascando. O chão estava coberto de poeira e marcas de pegadas, mas eu não enxergava nada de feio ali. Só via potencial. Potencial para transformar aquele espaço em um lar de verdade. Passei a semana seguinte limpando cada canto, esfregando, removendo o papel de parede floral antigo e repintando tudo. À noite, sentava no chão, com um rolo de pintura numa mão, um copo de café na outra, assistindo a vídeos de reforma no YouTube. Estava exausto, mas nunca me senti tão vivo. Até que recebi aquela ligação. É a mamãe, a voz dela soou pelo telefone. Você está livre neste sábado? Venha para casa. A família toda vai se reunir. O que está acontecendo, mãe? Perguntei, ainda coberto de tinta branca. É surpresa. Só venha. O tom era doce, mas eu podia sentir um calafrio sutil por trás das palavras. Desliguei, olhando para a parede pela metade. Apertei o rolo de pintura com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O que me esperava neste sábado? A luz da manhã entrava pelas janelas grandes, lançando feixes suaves sobre o piso de madeira, ainda manchado de tinta e poeira. Encostei-me na parede recém-pintada, segurando um café já frio na mão. À minha frente, a sala de estar vazia e espaçosa. O resultado de 10 anos de trabalho incansável. Meu primeiro apartamento onde cada centavo economizado era uma gota de suor, uma noite sem dormir. 10 anos atrás, recém-formada na faculdade, decidi não seguir o caminho dos meus colegas, aqueles que corriam atrás de status, empregos chamativos e festas luxuosas. Em vez disso, aceitei uma vaga em um pequeno escritório de contabilidade na zona leste da cidade, onde o trabalho parecia não ter fim. 60 horas por semana. Sem folga. Minhas manhãs eram passadas encarando planilhas infinitas, os olhos grudados em relatórios financeiros. Às tardes, devorando sanduíches frios na sala de descanso, ainda focada nas declarações dos clientes. À noite, eu me arrastava de volta para meu quartinho alugado, onde mal cabia uma cama de solteiro e quase não havia espaço para respirar. Houve momentos em que me questionei: Aurora, o que você está fazendo? Por que está sacrificando sua juventude assim? Mas eu sempre voltava à mesma resposta: isso não era um sacrifício em vão. Era o primeiro passo para uma vida independente, em que eu não dependeria de ninguém.
Muita gente ao meu redor achava que eu estava desperdiçando os melhores anos da minha vida. Lauren, minha melhor amiga, vivia tentando me tirar de casa nas noites de sexta-feira. Aura, você precisa viver um pouco. Você trabalhou a semana toda, vem sair e relaxar, ela insistia, balançando um coquetel vermelho vibrante na mão. Eu só balançava a cabeça, conferindo as horas. Ainda tenho que terminar um relatório para um cliente. Se eu não entregar, meu chefe vai surtar amanhã. Lauren suspirava, mas não insistia. Mesmo em silêncio, dava para ver a decepção nos olhos dela. Toda vez que eu dizia não a uma festa, um passeio, uma viagem. Naqueles anos, eu não tinha tempo para diversão. Nem dinheiro para bolsas de grife ou sapatos caros como os que Lauren e as outras exibiam nas redes sociais. Tudo que eu tinha era uma conta poupança crescendo lentamente construída com noites em claro, encolhida sobre a escrivaninha, vivendo à base de miojo e café solúvel. Até que um dia, enquanto eu estava no escritório, o Sr. Harvey, meu chefe, entrou de surpresa. Aurora, tenho uma nova oportunidade para você. Um grande projeto que precisa de um líder em tempo integral. Se fizer um bom trabalho, vai ganhar um bônus substancial. As palavras bônus substancial me fizeram endireitar na cadeira. Que projeto, senhor? Blackwell e Indico precisam de uma auditoria completa dos últimos 3 anos. É puxado, mas se você conseguir, vou considerar um aumento, e o bônus? Assenti na hora. Sabia que aceitar significava abrir mão dos próximos 3 meses da minha vida para um trabalho exaustivo, mas isso não me assustava. Eu já era íntima das madrugadas insones. Estava pronta para lutar por aquele bônus. 3 meses depois, entreguei o projeto finalizado e recebi um cheque de $50.000. Quando segurei aquele pedaço de papel nas mãos, chorei. Foi a primeira vez na vida que senti, de verdade, que havia conquistado algo grande. Algo meu. Aquele dinheiro, somado à herança da minha avó, foi a chave que abriu a porta deste apartamento, lugar onde eu agora me sentava em silêncio, refletindo sobre cada gota de suor derramada ao longo dos anos. Alguns podiam me chamar de frio, egoísta ou até louco por ter deixado tantas oportunidades de lazer passarem. Mas eles não sabiam. Nunca viveram em um quarto apertado onde cada barulho dos vizinhos atravessava as paredes finas como papel. Nunca comeram miojo 3 vezes por dia porque não havia dinheiro suficiente para uma refeição decente. Agora, eu tinha este apartamento. Cada parede, cada camada de tinta era um testemunho da minha perseverança. Não era só um lar. Era um monumento à minha resiliência e eu jamais permitiria que alguém me tirasse isso. O telefone tocou, arrancando-me dos pensamentos. Era Lauren. Ao atender, ouvi seu tom animado, quase zombeteiro. Pronta para a reunião de família? Sua mãe acabou de me mandar mensagem dizendo que é você quem vai levar o bolo. Fechei os olhos, respirei fundo. Certo. Quase esqueci. Tô indo. Mas meu coração pesou com o pensamento do que me esperava naquela casa antiga. Porque eu sabia que, ao cruzar aquela porta, tudo mudaria. Estacionei em frente à velha casa, o lugar que um dia foi meu lar, mas que agora era só um bloco pesado de memórias. A tinta branca da fachada estava desbotada, a cerca de madeira desgastada e o velho balanço ainda pendia da árvore, o mesmo onde eu costumava passar horas lendo. Saí do carro, segurando a caixa de bolo com firmeza, tentando recuperar o fôlego. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. Era Nathalie. Ela estava lá, com os cabelos cacheados perfeitamente arrumados e o rosto iluminado como se tivesse saído direto de um conto de fadas. 3 anos mais nova que eu, mas sempre tratada como uma princesa pelos nossos pais. Mesmo quando largou a escola dizendo que precisava se encontrar, nossos pais abriram as carteiras para financiar suas férias de luxo, aquelas que ela fazia questão de exibir em todas as redes sociais. Aura, até que enfim. Disse Nathalie, os olhos brilhando ao ver a caixa. Esse é o bolo de chocolate da confeitaria favorita da mamãe? É, respondi, breve, entrando. O perfume caro da Nathalie dominava a sala de estar. No canto, mamãe conversava com alguns parentes. Quando me viu, sorriu com cordialidade, aquele sorriso vazio que eu conhecia muito bem. Você chegou, Aurora. Coloque o bolo na mesa. Nathalie, ajude sua irmã.
Disse ela, com a mesma gentileza distante de sempre. Nathalie pegou rapidamente a caixa de bolo e levou para a cozinha. Lá, vi papai conversando com o tio Ed, seu irmão. Caminhei até eles, assenti com a cabeça, mas papai apenas me lançou um olhar rápido antes de voltar ao assunto com Ed. Eu me sentia como um fantasma dentro da própria família. Na cozinha, Nathalie cortava o bolo enquanto mamãe e papai estavam sentados à mesa, rindo e conversando como se tudo fosse perfeito. Quando me viu com a faca na mão, Nathalie inclinou levemente a cabeça, com aquele olhar falso de inocência que ela dominava tão bem. Aurora, eu sei que você tem estado ocupada com seu novo apartamento, disse Nathalie com aquele tom doce e artificial. Mas só queria dizer o quanto estou orgulhosa de você. Você finalmente conseguiu comprar um imóvel sem precisar de empréstimo. Todos ao redor riram, como se ela tivesse contado uma piada. É verdade, Aurora, acrescentou mamãe, enfatizando a palavra conseguiu como se fosse algo quase impossível. Você é mesmo, algo. Mordi o lábio, lutando contra o impulso de suspirar. Mas Nathalie não parou por aí. Virou-se para mamãe com um brilho nos olhos. Kylie e eu temos uma novidade. Decidimos morar juntos e estamos procurando um apartamento. Mas, estamos meio apertados financeiramente. Ela lançou um olhar calculado na minha direção. Mamãe imediatamente pousou o copo e se inclinou, olhando para mim. Aura, você ouviu isso? Nathalie e Kylie estão procurando um lugar novo. E você acabou de comprar um apartamento espaçoso, não é? Meu estômago se revirou. Eu sabia o que vinha a seguir. Tinha sentido isso desde o momento em que ela me ligou convidando para essa reunião de família. O ar da cozinha parecia prestes a explodir. Nathalie continuava sentada, as mãos repousando sobre a barriga, os olhos úmidos como se fosse a pessoa mais injustiçada do mundo. Mamãe estava logo atrás dela, segurando seus ombros como se protegesse uma criança indefesa. E eu era o monstro da história. Mamãe me olhou com um carinho falso, a mão acariciando o ombro de Nathalie. Aurora, será que você poderia deixar sua irmã e o Kylie ficarem no seu apartamento por um tempo? Eles estão passando por dificuldades. E afinal, você mora sozinha. Não precisa de tanto espaço assim. Engoli em seco. As palavras da minha mãe soaram como uma sentença. Aquele apartamento pelo qual eu tinha trabalhado minha juventude inteira agora, eles queriam que eu abrisse mão por Nathalie, que nunca assumiu nenhuma responsabilidade. Nathalie forçou um sorriso frágil, com a mão ainda sobre a barriga, os olhos cheios d'água mas com aquele brilho satisfeito. Eu sei que você trabalhou muito para conquistar o que tem, Aurora, mas eu estou prestes a ser mãe. Só estou pedindo uns meses. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mãe, aquele apartamento é meu. Trabalhei 10 anos, sem parar, para conseguir aquilo. Eu não vou abrir mão disso só porque a Nathalie se recusa a caminhar com as próprias pernas. Nathalie começou a chorar. Escondeu o rosto nas mãos, soluçando como se tivesse levado uma facada no coração. Mamãe correu até ela, abraçando-a como se ela fosse a vítima de uma tragédia. Eu te disse, Nathalie, disse mamãe com a voz embargada. Sua irmã só pensa nela. Não espere nada dela. Se eu sou tão egoísta quanto todos dizem, falei com frieza, então o que isso faz da Nathalie? Ela nunca tentou se sustentar. Toda vez que algo dá errado, ela chora e exige. E agora esperam que eu sacrifique tudo pelo que trabalhei só porque ela não quer tentar? Você está sendo cruel, Aurora. Gritou papai, batendo com força na mesa. A Nathalie vai ter um bebê. Ela precisa de ajuda. Como você pode ser tão insensível? Insensível? Soltei uma risada amarga que ecoou pela sala. Vocês têm ideia do que eu sacrifiquei para comprar aquele apartamento? Quantas noites sem dormir? Quantos anos sem descanso? E mesmo assim, vocês só conseguem me chamar de egoísta. E a Nathalie? O que ela já fez além de pedir? Nathalie se levantou de repente. Os olhos vermelhos, os lábios trêmulos. Só estou pedindo alguns meses, Aurora. Estou prestes a ser mãe. Por que você não consegue pensar em mim só desta vez? Alguns meses? Estreitei os olhos. Alguns meses? Ou alguns anos,
ou para sempre? Encarei Nathalie. Me diz, Nathalie. Você já fez alguma coisa na vida que te tornasse merecedora de ajuda? Você ao menos sabe o que significa ser independente? Mamãe soltou os ombros da Nathalie, os olhos faiscando de raiva. Veio até mim com passos firmes, o rosto contraído e as mãos segurando o bolo que eu havia levado. Aurora, você mudou, ela disse entre os dentes cerrados. Você não é mais a filha da qual eu me orgulhava. Agora só pensa em si mesma. Você é egoísta. Você é cruel. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, minha mãe levantou a mão. Splash. A sala ficou em silêncio absoluto. O bolo me atingiu em cheio no rosto. O creme e o chocolate escorreram da minha testa até o pescoço, frios como gelo. Fechei os olhos com força. A humilhação descia pela minha pele como se fosse tinta grudenta. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Nathalie abraçava a barriga, olhando para o chão, mas eu vi. Vi o leve levantar dos cantos da boca dela um sorriso, breve, vitorioso. Mamãe ainda estava ali, ofegante, as mãos cobertas de glacê e migalhas. Você não é mais minha filha, ela sussurrou com a voz trêmula, porém firme. E nunca mais volte. Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto metálico do sangue. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Sem dizer uma palavra, virei as costas e saí. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Horas depois, sentei-me sozinho no meu apartamento. O lugar ainda estava cru, sem nenhuma lâmpada no teto da sala. Só uma luminária de mesa lançava sombras nas paredes. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração bater. Minha camisa ainda carregava as manchas do bolo, o cheiro doce, enjoativo, grudado na minha pele como uma lembrança da vergonha que acabei de viver. Respirei fundo. Minha mão tremia quando peguei o celular. Havia uma enxurrada de mensagens da minha mãe, do meu pai, até mesmo de Nathalie. Não abri nenhuma. Em vez disso, abri o navegador e digitei: melhor advogado imobiliário da cidade. Os resultados surgiram imediatamente. Um nome chamou minha atenção: Evan Ross. Especialista em disputas familiares. Mais de 15 anos de experiência. Cliquei no número. Liguei. Evan Ross, boa noite. A voz era firme, profunda, segura. Preciso de aconselhamento jurídico sobre uma questão de propriedade, disse, tentando manter a voz firme. É sobre a casa onde meus pais moram. A casa que minha avó deixou para mim e para minha irmã. Você tem algum documento que comprove a sua parte? Perguntou Evan. Sim, respondi. Tenho o testamento da minha avó. Está claro, a casa deve ser dividida entre mim e a Nathalie. Mas desde que ela morreu, meus pais tomaram posse da casa inteira. Nunca me pagaram um centavo. Nem aluguel, nem nada. Houve uma breve pausa. Eu quase conseguia ouvir ele fazendo anotações. Entendo. E o que você quer fazer? Exigir o aluguel atrasado? Ou deseja vender sua parte? Fixei o olhar na parede vazia à minha frente. Quero minha parte de volta, disse, com firmeza. Cansei de ser tratada como se eu fosse invisível. Eles tiraram tudo de mim. Amor, respeito, mas não vou deixar que tirem o que é legalmente meu. Entendo, disse Evan, com a voz mais baixa, empática. Vamos começar enviando uma notificação formal exigindo que lhes paguem o aluguel ou comprem sua parte. Se recusarem, entraremos com uma ação judicial e pediremos a venda da casa para dividir o lucro. Faça isso, respondi, firme. Estou pronta. 2 dias depois, uma carta oficial foi entregue na casa dos meus pais, a casa onde moravam como se fosse deles por direito. Naquela noite, ao voltar do trabalho, meu celular tocou. Era Lauren, a única amiga que ainda me restava. Aurora, você viu o Facebook? A voz dela estava carregada de urgência. Sua mãe acabou de postar algo. Você precisa ver agora mesmo. Abri o aplicativo com o coração batendo forte no peito. A postagem da minha mãe estava no topo da página, mais curtida, comentada e compartilhada do que qualquer outra que ela já tinha feito.
Parte o meu coração dizer isso, mas às vezes a própria família pode ser a mais fria e egoísta. Minha filha Aurora decidiu expulsar os próprios pais da casa onde moramos há 30 anos. Tudo por dinheiro. Ela quer vender a casa, deixando sua irmã grávida e o marido dela sem teto. Logo abaixo, centenas de comentários indignados. Meu Deus, a Aurora é um monstro. Depois de tudo que os pais dela fizeram. Coitada da Nathalie. Como ela vai sobreviver com um bebê e sem ter onde morar? Segurei o celular com força. Cada palavra me cortava como vidro. Minha mãe me transformou na vilã diante de todos, quando a verdade era exatamente o oposto. O telefone vibrou com uma nova notificação. Era uma mensagem de Nathalie. Você está feliz agora? Conseguiu colocar todo mundo contra você por causa daquele apartamento ridículo. Se alguma coisa acontecer com meu bebê por causa desse estresse, a culpa vai ser sua. Joguei o telefone no sofá. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Eu esperava que tentassem me manipular, me pressionar a desistir. Mas nunca imaginei que seriam tão cruéis a ponto de destruir minha reputação à própria filha por causa de uma casa que nem era deles por direito. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Não podia desmoronar. Não agora. Peguei o telefone e disquei o número de Eva. Você pode enviar a notificação para a venda da casa agora? Posso, respondeu Eva, com aquela calma firme que sempre mantinha. Mas tem certeza? Depois que esse aviso for entregue, não há como voltar atrás. Eu não quero voltar, respondi, a voz firme como pedra. Só quero o que é meu por direito. Desliguei, caminhei até a janela e encarei a rua vazia. Lá fora, o céu estava escuro como breu. As luzes amareladas dos postes lançavam sombras tênues e tremeluzentes na calçada. Como eu tinha mudado. Eu não era mais a Aurora fraca, que se calava, que deixava os outros passarem por cima. Chegou o dia da mediação. Parei em frente ao prédio do escritório de Evan Ross, respirando fundo para me recompor. O sol brilhava forte no alto, mas eu não sentia calor. Naquele dia, eu enfrentaria minha família inteira, aqueles que me rotularam de traidora por simplesmente defender meus próprios direitos. Evan já me esperava na sala de reuniões. Estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, segurando uma pilha de documentos. Eu entrei em silêncio. A batalha estava apenas começando. Quando me viu entrar, Eva me lançou um leve sorriso. Pronta, Aurora? Não tenho escolha, respondi, tentando manter a voz firme. Eva assentiu, o olhar frio e penetrante. Lembre-se, essa é a última chance de sua família negociar. Se eles não aceitarem, levaremos o caso ao tribunal. Tem certeza de que não vai mudar de ideia? Tenho certeza, respondi, com firmeza. A porta da sala de conferência se abriu. Meu pai, minha mãe e Nathalie entraram, seguidos por Kyle, o homem que eu sempre enxerguei como um parasita oportunista. Nathalie vestia um vestido azul claro de gestante, com as mãos pousadas sobre a barriga, como se embalasse um tesouro frágil. Os olhos vermelhos inchados e os lábios trêmulos denunciavam que havia chorado a noite inteira. Minha mãe passou por mim sem sequer me olhar. Sentou-se, colocou a bolsa sobre a mesa e cruzou os braços. Meu pai sentou-se ao lado dela, os punhos cerrados, os olhos me fuzilando como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Vamos começar, disse Evan, com a voz calma, mas firme. Estamos aqui para discutir a propriedade da casa deixada para Aurora e Nathalie pela avó. De acordo com o testamento, a casa deve ser dividida igualmente entre as duas. A Aurora está solicitando a venda de sua parte e a divisão do lucro. Dividir? Minha mãe zombou, soltando uma risada amarga. Então, minha filha quer colocar a própria família na rua só para encher os bolsos. A filha que criei por 30 anos está mesmo fazendo isso com os pais? Não estou expulsando ninguém, respondi, mantendo a calma. Mamãe, papai e Nathalie podem continuar na casa se me pagarem o valor correspondente à minha metade. Ou podem concordar com a venda da casa e dividir o dinheiro, conforme o testamento da vovó. Nathalie soltou um soluço abafado, e lágrimas desceram por seu rosto. Você quer tirar dinheiro de uma mulher grávida? Você é mesmo tão insensível assim, Aurora?
Kylie colocou a mão no ombro dela e elevou o tom. Aurora, a Natalie está grávida. Ela precisa de um lar estável para criar esse bebê. Ela não pode acabar nas ruas só porque você quer dinheiro. Ergui uma sobrancelha, impassível. Vocês dois podem encontrar outro lugar para morar ou comprar minha parte da casa. É minha propriedade. E eu tenho total direito de decidir o que fazer com ela. Meu pai bateu com força na mesa, os olhos fervendo. Aurora, você realmente não tem nenhum senso de família? Nós te criamos, te alimentamos, te demos educação, e agora você quer tirar dinheiro dos seus próprios pais? Dei uma risada seca. Me criou. Você me criou porque tinha obrigação. Enquanto isso, a Natalie teve tudo: carros, férias, caprichos. E eu? Eu trabalhei meio período desde os 16 anos só para comprar meus próprios livros. Você se lembra disso? Minha mãe virou o rosto, em silêncio. Evan, disse, voltando-me para o advogado. Diga a eles o valor que estou pedindo. Evan assentiu e abriu a pasta. De acordo com a última avaliação, a casa está estimada em $340 mil. A parte da Aurora equivale a 170 mil. Se não puderem pagar esse valor, entraremos com uma ação para venda judicial do imóvel, e o valor será dividido igualmente. Mamãe respirou fundo, os olhos ardendo de ódio. Filha, eu sacrifiquei tantos anos da minha vida criando você, e agora, por causa de 170 mil dólares, você está colocando sua própria mãe e irmã na rua. Não estou colocando ninguém para fora, respondi, com a voz fria como gelo. Pode continuar na casa. Só me pague o que é legalmente meu. Isso é justo. Os soluços de Natalie ficaram mais altos. Ela apertava o braço de Kylie com força. Kylie, eu não acredito nisso. É essa a irmã que eu um dia amei? Kylie se virou para mim, a voz carregada de desprezo, cada palavra escolhida com cuidado. Aurora, só espero que, quando você tiver filhos, não se arrependa de tratar a Natalie assim. Não respondi. Apenas o encarei. Isso é uma ameaça? Kylie deu um sorriso sarcástico, mas não disse mais nada. Eva fechou o arquivo e se levantou. Nossas exigências estão claras. Se não houver acordo, levaremos o caso ao tribunal. Meus pais ficaram em silêncio, mas os olhos deles disseram tudo. Não eram mais os olhos de quem me amava. Eram olhos de inimigos, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para tomar algo que não lhes pertencia. Natalie, por fim, se levantou, os olhos marejados. Aurora, espero que aproveite bem esse dinheiro. Porque hoje, você jogou seus pais e sua irmã na rua por uns trocados. Não respondi. Apenas a encarei, firme. Eu não joguei ninguém na rua. Vocês se colocaram nessa posição quando passaram a me tratar como uma carteira ambulante. Desta vez, não vou recuar. Quando saíram da sala, vi Natalie ainda chorando, agarrada a Kylie como se fosse a maior vítima do mundo. A porta se fechou, e o silêncio tomou conta do ambiente. Eva me olhou, com expressão reflexiva. Você está bem? Não sei, respondi, com a voz embargada. Mas eu sei que fiz a coisa certa. E, pela primeira vez na vida, senti que estava realmente me defendendo mesmo que o preço disso fosse perder toda a minha família. 2 meses depois da mediação, eu estava no meio da minha sala segurando um rolo de pintura, em silêncio, observando a tinta branca fresca cobrindo as paredes. O ambiente parecia mais claro, mais amplo, livre das paredes amarelas, velhas e sujas, que eu sempre detestei. Na cozinha, troquei todos os armários antigos por novos, de carvalho brilhante. Uma pequena mesa de jantar cinza escuro ficava perto da janela, onde eu me sentava toda manhã com uma xícara de café, observando a luz do sol filtrando pelas folhas verdes lá fora. Aquele era o meu espaço. Ninguém mais tinha o direito de tirá-lo de mim. Quando recebi os 175 mil dólares da venda da minha parte da casa, não senti a felicidade que achei que sentiria. O dinheiro estava lá, na minha conta. Mas o coração estava vazio. Frio. Natalie e Kylie compraram uma casinha no subúrbio. Meus pais se mudaram para lá também. Ouvi dizer que a casa é bem menor que a antiga, sem quintal, sem sala grande para festas em família. Mas essa foi uma escolha deles.
Uma escolha que me forçaram a fazer. Desde então, nunca mais falei com eles. As mensagens agressivas e as ligações acusatórias pararam depois que bloqueei todos os números. Apaguei meu Facebook, deletei meu Instagram. Recomecei do zero, com uma lista de amigos pequena, apenas aqueles que realmente se importavam comigo, e não os que me viam como uma fonte de dinheiro. Numa noite qualquer, sentada no meu velho sofá, o único móvel que restou do meu antigo aluguel, meu celular vibrou. Era a Lauren. Aura, você tá bem? A voz dela transbordava preocupação e sinceridade. Estou bem, eu disse, olhando para o ventilador de teto, cujas pás giravam em um ritmo lento e constante. Tem certeza? Lauren perguntou. Fiquei sabendo que a Nathalie teve o bebê. Sua mãe postou fotos nas redes sociais, disse que o bebê não tem tia, porque a tia dela abandonou a família. Meu coração apertou. Fechei os olhos, tentando conter a dor. E imaginei que diriam algo assim. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar de novo. Aurora, você não fez nada de errado. Você fez tudo o que podia. Eles não merecem o seu sacrifício. Eu sei, respondi, mas minha voz falhou. Mas por que ainda dói tanto, Lauren? Como eles puderam me tratar assim? Porque eles nunca te enxergaram como família de verdade, ela disse, com a voz carregada de compaixão. Família de verdade não é só sangue. É quem te ama e te respeita. E, Aurora, eles nunca te respeitaram. Depois que desliguei, fiquei sentada no escuro, deixando as lágrimas rolarem livremente. Eu havia perdido a família de sangue, mas ainda tinha a mim mesma. Algumas semanas depois, decidi reformar completamente o apartamento. Usei parte do dinheiro da venda da casa para comprar móveis novos, uma cama confortável, uma escrivaninha e um tapete cinza macio. Eu mesma pintei as paredes, instalei um novo lustre e transformei aquele lugar em um lar onde as memórias dolorosas já não tinham espaço. Todas as manhãs, eu acordava cedo, preparava uma xícara de café quente e me sentava perto da janela para ler algo que nunca tive tempo para fazer antes. Me inscrevi em aulas de yoga nos fins de semana e comecei a frequentar workshops sobre investimentos imobiliários, uma área que comecei a considerar como uma nova carreira. Também comecei a escrever em um diário. Anotava cada emoção, cada pensamento. Algumas páginas estavam borradas de lágrimas. Outras, cheias de rabiscos confusos. Mas com cada nova página, uma coisa ficava clara. Eu não precisava de ninguém para validar meu valor. Eu estava livre. Eu era independente. E podia reconstruir minha vida sem buscar a aprovação de quem nunca me viu de verdade. Numa tarde, enquanto arrumava flores em um vaso de vidro novo, a campainha tocou. Fui até a porta e, espiando pelo olho mágico, vi Lauren. Ela entrou com os olhos brilhando de agitação. Aura, você não vai acreditar no que acabei de saber. O quê? Perguntei, colocando o vaso sobre a mesa. Seus pais correm o risco de perder a casa. Lauren falou devagar, a expressão confusa. O Kyle não está conseguindo pagar a hipoteca. E com a Nathalie de licença, sem trabalhar, o banco começou o processo de execução. Eles podem ser despejados. Meu coração afundou. Não sabia ao certo o que sentir. Alívio por eles estarem enfrentando as consequências de suas escolhas, ou tristeza, porque, no fundo, ainda eram minha família. Lauren colocou a mão no meu ombro. Aurora, você não precisa fazer nada. Isso não é sua responsabilidade. Foi escolha deles. Assenti devagar, ainda olhando para o vaso de flores. Lauren se levantou e caminhou até a porta. Você se saiu muito bem, Aura. Você se defendeu. E isso é algo de que deve se orgulhar. Quando a porta se fechou, sentei-me no sofá, olhando para o vaso à minha frente. Um leve sorriso se espalhou pelos meus lábios. Eu havia perdido meus parentes de sangue, mas finalmente me encontrei. A história de Aurora é um lembrete poderoso de que a família nem sempre é definida por aqueles que realmente nos amam e respeitam. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as primeiras a manipular e tirar vantagem de nós para seu próprio benefício. Aurora teve que lutar para recuperar o que era seu por direito, aceitando a perda de sua família de sangue em troca de liberdade e autorrespeito.
A história dela nos lembra que nosso valor não é determinado pela aprovação de outras pessoas, mas pela nossa coragem de nos defender e viver autenticamente. O que você acha da decisão da Aurora? Ela fez a coisa certa ao defender seus direitos ou perdeu sua família para sempre? Compartilhe suas ideias e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias familiares envolventes.